Sejam muito bem-vindos ao BrokerCast, a voz de quem transforma o jogo do imobiliário. É isso aí. Hoje estamos aqui mais uma vez no quarto episódio. Gente, quarto episódio. Não dá nem para acreditar para quem começou recentemente, mas estamos muito felizes de estar aqui hoje mais uma vez. E para variar, estou eu aqui numa ansiedade brutal para ouvir aqui o nosso candidato de hoje, que é o nosso convidado, para que ele possa compartilhar tudo aquilo que ele tem de conhecimento, vivência dentro do mercado imobiliário. E vai ser incrível, eu tenho certeza disso, meu parceiro. Tamo junto, irmão. Pessoal, uma alegria imensa estar aqui novamente na sua tela, aí do seu celular, do seu computador, para estar aqui mais uma vez com esse convidado que a gente vai receber, que com certeza tem uma habilidade muito grande naquilo que ele vai nos dizer hoje. E Henrique, vamos que vamos, é mais uma história que a gente vai escrever nesse momento aqui. É isso aí. E olha, antes da gente iniciar aqui a apresentação dele, eu queria compartilhar com você que está nos assistindo, não deixe de nos seguir nas redes sociais, tá? É imprescindível que você passe a nos seguir, curta, compartilhe, acesse os nossos conteúdos, porque é um conteúdo mais top do que o outro. E eu tenho certeza que são conteúdos que vão agregar muito na tua vida, na tua carreira e nos seus negócios também, tá ok? Então, olha, hoje nós estamos no Instagram, nós estamos no Spotify, nós estamos no TikTok, e nós estamos no YouTube. Então, assim, as principais plataformas do digital, nós estamos lá. Então, não faz sentido, não tem o porquê você não estar conectado conosco. Então, vocês que ainda não se conectaram, que ainda não estão nos seguindo, não perca. Vai estar aqui todos os links que eu compartilhei com vocês. E sigam a gente, até porque, Pedro, cada episódio que passa, eu gosto de fazer essa atualização aqui. Hoje, literalmente, batemos aí mais de 60 Uau! mil visualizações. 60 mil visualizações nas plataformas digitais. E para mim, particularmente, considerando que tudo isso é no orgânico, tá? E vale a pena ressaltar isso. Sem colocar grana no tráfego, exatamente, né? Exatamente. Para mim, isso é brutal. Isso é espetacular, brutal. Ok? espetacular. Então vamos lá, como sempre, sem delongas, vamos iniciar aqui, então, a nossa entrevista, o nosso bate-papo, e eu quero iniciar essa apresentação. Eu gosto muito particularmente dessa parte, mas eu estou muito empolgado aqui hoje, então eu quero dar o meu melhor aqui nessa apresentação para falar um pouco dele. Então vamos lá. Ele não vende imóveis, ele orienta decisões. É uma das vozes mais respeitadas no mercado de lançamento de Presidente Prudente. Com um olhar consultivo, técnica apurada e um compromisso real com seus clientes. Olha que bacana isso. Transformou a venda na planta em uma experiência de confiança, visão e valorização. É isso aí. Olha só, à frente dos lançamentos da Mampei Funada, ele consolidou-se como referência em um dos segmentos mais exigentes e promissores do setor. Com vocês, Rogério Dutra. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Rapaz, que apresentação. Será? Eu não posso decepcionar agora. Mas aqui, primeiramente, agradecer, né, meu irmão, pelo convite. Ô, Henrique, eu fiquei muito feliz quando você fez o convite, né? Junto ao Pedro aí também, que eu conheci agora. E, cara, a gente fala sobre muito conexão, né, com o cliente. Então, quando nós nos conectamos e a gente começa a trocar ideias e ensinamentos, tudo flui, né? Então, eu primeiramente quero parabenizar vocês, né, pela iniciativa e ver que pessoas como vocês, que são aqui de Prudente, que têm um olhar
não de ser interesseiros, que a gente fala que na venda nós temos que ser interessantes. Porque tudo é uma consequência. Mas, meu irmão, muito obrigado. Eu agradeço grandiosamente aí o convite de vocês. E estamos aqui para aprender. É muito legal também sentar na cadeira do aluno. Tenho certeza que um pouquinho da minha experiência eu vou passar, né? Vamos trocar essas ideias, passar para todos vocês aí que estão nos assistindo e também aprender bastante aí com o conhecimento de vocês. Show, show, muito bom. show. Rogério, é um prazer ter você aqui mais uma vez e eu tenho certeza que esse momento aqui, mais esse episódio vai ser muito rico. Então você que está aí nos assistindo, dê atenção, faça suas anotações, observe tudo que a gente vai entregar para vocês aqui hoje, principalmente o Rogério, que é especialista naquilo que ele faz. E a gente está muito contente de iniciar mais esse podcast com você, tá bom? Vambora. Rogério, eu quero fazer a primeira pergunta, uma pergunta bem interessante, e o bloco 1, ele trata do início da jornada naquilo que a gente faz. Então a primeira pergunta para você é: quem era o Rogério antes de entrar para o mercado imobiliário? Bom, Pedrão, vamos lá. Eu gosto de falar muito disso, porque eu não sei se é uma frase um pouco clichê, mas eu falo que o mercado imobiliário, ele me escolheu, né? O mercado imobiliário em si. Uau. Por quê? Na verdade, eu tenho um pouquinho... Eu só vou voltar um pouquinho antes, que eu gosto de falar um pouco de quem eu sou, né? E eu acabei agradecendo vocês aí, pulei essa etapa. Eu sou o Rogério, tenho 42 anos, sou casado com a Fernanda, tenho 2 filhos lindos, a Isabela e o Luca, sou cristão, né? Temente a Deus. E o principal, eu sou vendedor raiz para uns, né? Mas sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Então, como que eu iniciei? Eu venho de uma família, a minha maior referência é meu pai. Meu pai sempre foi um vendedor, né? E onde muitos olham para essa carreira e tratam ela como assim, eu posso dizer, eu não tenho uma formação, eu não dei certo, eu vou virar vendedor, né? Eu já usei essa frase algumas vezes e as pessoas falam assim, você tem um filho e fala, poxa, eu preciso arrumar uma coisa para esse menino. Cara, você não tem nada na sua empresa lá não, Henrique, para ajeitar pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor, né? Então muitas pessoas olham assim e esquecem que é uma das carreiras que mais rentabilizam, que mais ganham, né? Eu falo, o vendedor é uma profissão que nunca vai acabar. Então, o que aconteceu? Eu sempre vendi na minha vida. Isso eu falo da minha trajetória olhando até como criança, porque eu sou nascido e criado em São Paulo, e lá atrás, quando meus irmãos estavam empinando pipa, e nós somos em 4 irmãos, eu estava comprando e vendendo pipa para os meninos. Então, eu falo que isso aí veio muito dessa linha de ver meu pai também, né? Tem uma frase que eu gosto de usar bastante que fala assim, crianças vê, crianças fazem. Então, nós também temos como... tenho meu pai como espelho, hoje não mais aqui na presença física dele, mas sempre foi meu espelho nessa atuação, porque o vendedor ele tem que ser o camaleão, né? Você tem que estar... E assim, eu passei por muitas experiências na minha vida e sempre como venda, sempre vendendo. E algumas pessoas te influenciam no meio da trajetória. Eu nunca olhei para o mercado imobiliário. Nunca tive um olhar para o mercado imobiliário. Por isso que eu falo que o mercado me escolheu. Eu tenho um grande amigo que falava, pô, Rogério, enquanto você não olhar para algo que você possa vender, que você possa mudar a sua vida, alcançar seus objetivos, realizar seus sonhos, você sempre vai vender muito, ser o melhor vendedor, mas você não vai ter um retorno tão expressivo assim. E nesse processo todo, eu tive uma autoescola há um tempo, e onde eu também fazia essa conexão, trazia clientes através de vendas, né? Alunos para dentro da autoescola. Num certo período, sócio com um grande amigo meu, até uma fase pessoal da minha vida, eu precisei encerrar o segmento. Então, eu vendi essa parte para ele de volta. E eu estava muito na mente, poxa, para onde que eu vou? Eu já tinha feito de tudo, né? Calçados, eu trabalhei praticamente 10 anos. Gerenciei uma loja, né? Então, já trabalhei na parte de gestão, mas sempre atuando como venda. E quando eu me desliguei, eu fiquei pensando, para onde que eu vou? E eu estava muito voltado para a parte de propagandista, sabe? Eu falei, poxa, eu vou fazer uns contatos, eu estava fazendo uma faculdade, eu falei, eu vou procurar alguém
do segmento para me orientar, porque, pô, eu via a galera ali tendo um resultado, né? E aí eu comecei a fazer algumas entrevistas e quando foi engraçado que a Mampei Funada apareceu bem engraçado. Minha cunhada, ela trabalhava dentro da empresa, né? Ah, De há um tempo, legal. ele era do RH. Um dia ela falou assim, ô cunhado, por que você não vai pro ramo imobiliário? Eu falei, não sei, eu nem sei como funciona e Olha tal. aí. E aí ela pegou e levou o meu currículo, né, lá para a empresa. Foi até legal que ela teve uma preocupação, porque ela é casada com meu irmão, e ela levou direto pro nosso diretor, lá pro Renato. E ele falou para ela, Viviane, que se acaso quem decide isso aí é a Débora, que é a esposa dele, Sim. que é a nossa diretora comercial. E aí levou para a Débora meu currículo. Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista com a Débora, em novembro de 2018, eu cheguei lá, né? Claro, meio ansioso, o que será que eu vou falar? Claro, não cheguei macaco velho, né? Dei uma estudada, olhei para a empresa para saber o que eu ia falar. Mas foi legal o nosso bate-papo, ficamos lá das 9 da manhã até meio-dia, eu lembro até hoje. Uau. E aí a Débora fez uma pergunta para mim e eu respondi assim para ela. Ela falou assim, tá, o que eu conhecia do mercado imobiliário? E aí vem muito da verdade que nós temos que atuar. É falar a verdade. O simples, né? Nós acabamos de falar agora da caneta, o básico, bem feito, ele funciona. Né? E a verdade, ela sempre vai sobressair. E eu falei para ela, eu não conheço nada do mercado imobiliário, Débora, eu não conheço nada, zero. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que eu conhecer o produto que eu tenho na mão, eu consigo te convencer, com o poder da minha persuasão, que meu produto é melhor que o seu, sem precisar falar mal do seu. Eu simplesmente falando dos benefícios do meu. E aí eu comecei a minha vida no mercado imobiliário assim. A Mampei Funada, né, me fez o convite, fiz todas as etapas lá para poder estar no time comercial. E aí eu entrei e estou aí há 7 anos nesse mercado. Muito bom. Cara, eu disse até no início aqui pra você que eu gosto, todos os nossos episódios, eu gosto de trazer a minha agenda, porque eu gosto de tomar nota, e eu já tomei nota aqui de alguns gatilhos dessa sua introdução, né, na primeira pergunta. E assim, 2 pontos ali me chamam muita atenção. Primeiro, assim, o Rogério, então, ele já vem para uma estrutura do mercado imobiliário já com a mentalidade de empresário, porque ele já tinha uma experiência empreendendo. Sim, correto. Então, assim, nós estamos muito alinhados aqui com relação à mentalidade, né? Então, isso para mim, na minha opinião, isso tem um impacto fundamental e exponencial para quem vive desse negócio e quer estar nesse negócio. Esse é o primeiro ponto. E aí, uma outra coisa que você falou aqui que faz muito sentido para mim, que é quando você vai falar de ser genuíno, ser verdadeiro. Cara, eu me conecto muito com isso porque logo no início da minha carreira dentro do mercado imobiliário, e eu não vou aqui contar a minha história, mas teve esse impacto, porque eu já vinha do setor de vendas, e eu faço então uma oração e peço a Deus, Senhor, eu gostei de trabalhar com vendas, mas eu queria algo que eu não precisasse mentir, que eu não precisasse enganar, e que eu não precisasse driblar ninguém, dentro do segmento de vendas. E aí, aonde nasce a minha carreira dentro do segmento do setor imobiliário. Então, assim, quando você fala para mim sobre ser verdadeiro, sobre ser genuíno naquilo que você faz ou vende, eu não tenho dúvida que o impacto causado que hoje você transmite vem muito de encontro com relação a essas coisas, né? Com toda certeza. Inclusive, essa parte, Henrique, de verdade também me pega muito, cara. Porque a gente sabe, né, que querendo ou não querendo, se nós não vivermos de uma maneira genuína, uma hora ou outra a gente vai acabar se dando mal. Não tem sustentabilidade, né? Não tem sustentabilidade, né? É até bíblico, né, que as trevas elas sempre vão aparecer na luz, né? Então, assim, quando você fala de verdade, o Rogério, e você também, Henrique, isso é um ponto muito importante de se observar. Né? E principalmente esse ponto que você citou de propósito, né? De fazer algo com propósito. Isso é extremamente importante também para que a gente viva uma vida plena e feliz e contente. Né? Exatamente. E, Rogério, aproveitando esse gancho, eu quero te fazer a segunda pergunta, que é: o que te levou a se especializar justamente em imóveis na planta?
Cara, na verdade foi um caminho, foi um processo praticamente meio que automático. Por quê? Quando eu entrei na incorporadora, a Débora veio conversar dos maiores desafios que estava a empresa. Porque assim, antes, apenas o mercado, né, que são nossos parceiros, nós temos todas as imobiliárias que atuam, são parceiros, inclusive vocês também são nossos Sim. parceiros, que atuam e representavam um ticket muito alto dessas vendas, tá? E o que acontecia? E eu acho que vai ser natural nós entrarmos nesse papo já também. O corretor, as imobiliárias, eles têm um mercado na mão. E o que acontece? O movimento é assim, o cliente, as imobiliárias vêm para o lançamento, então todo mundo vem para o lançamento, uma força-tarefa, atua ali no lançamento, naquela panela de pressão, vende, e depois ele vai para o próximo. E começou a acontecer? A empresa começou a ficar com um pouco de estoque. Então lançava, ficava com um pouco de estoque. E não tinha uma equipe interna para fazer a venda disso. Foi quando surgiu, né, o Renato trouxe a Débora para dentro da empresa, ela já atuava no segmento, e para formar um time da House, né? E quando eu entrei, eu tinha apenas o Leonardo, hoje que é nosso supervisor, né, e mais uma corretora, e eu entrei na Mampay justamente para isso, para trabalhar os produtos que nós tínhamos, porque nós somos 100% exclusivos da Mampay. E foi um caminho natural, Pedro, por quê? Nós atuamos full time nos imóveis na planta e full time nos empreendimentos 100% da Mampay Funada. 100%. Então nós ficamos especialistas do imóvel na planta porque é a trajetória natural do nosso segmento. Então a Mampay lança, né, ela incorpora, então é tudo lá da essência. Pensa, planeja, lança. E hoje nós especializamos tanto, nós temos um time tão forte lá, que hoje o nosso número, por vários lançamentos, é superior ao mercado externo. Então tem um equilíbrio muito grande. E olha que nós estamos falando de quantas imobiliárias aí na cidade, que são parceiras nossas. Tranquilamente umas 150 aí. Tranquilo. E a grande maioria delas, parceiras, tá? Parceiras mesmo. A gente, e é até legal ressaltar isso, porque nós somos 100% da incorporadora. Eu sou exclusivo da Mampay, e mesmo que você chegue lá com o cliente e o Thiago, que faz essa gestão, ele não consiga fazer o seu atendimento, vocês vão ser recepcionados, vai ser passado um briefing, nós, ali se eu tiver de plantão, eu vou atender seu cliente, porque ele é um cliente da Mampay. Legal, né? legal. Você está levando ele lá, mas eu tenho que fazer com que esse cliente tenha toda a experiência e aí compre. Então, a nossa, Pedro, a nossa trajetória ali de se tornar um especialista de imóveis na planta foi um caminho natural, porque eu já entrei em uma empresa que ela tem por raiz, por característica, lançamentos contínuos aí. Cara, assim, vou falar uma coisa pra você, literalmente, tá? Você foi literalmente agraciado por Deus, e eu vou te dizer por quê. Porque, assim, sabe assim, o Rogério, eu confesso pra você que são 8 anos fazendo o que eu faço hoje, dentro do setor imobiliário, e eu vejo muitos profissionais, muitos mesmo, perdidos, porque eles não sabem no que nichar. Mas eu vejo muitos. E aí, esse é um impacto negativo que gera quando eu quero cobrar o escanteio, correr pra cabecear, fazer o gol e bater o pompom comemorar, lá jeito. e comemorar. Entendi isso. Então, assim, quando eu dou essa introdução de ser agraciado, é porque, literalmente, você passar a se tornar um especialista, porque você já está dentro de uma cultura, eu tenho certeza do que eu vou te dizer aqui, ouvindo já esse início seu. O teu resultado hoje é fruto de uma cultura que zelou por nichar em algo. E aí depois vem, lógico, os 50% daquilo que você já tinha como habilidade e tudo mais. Sim. Mas o lance de nichar, o lance de se tornar um especialista ali, faz você, com certeza, criar habilidades e aí depois, na hora que sentar na mesa, é só perguntar onde é que assina. Não, e você falou algo que é bem importante, Henrique, porque muitos profissionais entram no nosso mercado ou estão, e aí eles querem navegar, surfar todos os... Porque o cara pode ser especialista em Minha Casa Minha Vida. Pô, temos grandes especialistas nisso. Temos especialistas, cara, que só atua terreno.
Sim, O cara faz venda sim. de loteamento, assim, com muita Larga expertise. escala. Assim, e se dá muito bem. E o problema é quando você quer fazer tudo. Então, quando você quer fazer tudo, você não faz nada com excelência, né? No nosso mercado é isso. A partir do momento que você nicha e você se especializa, não tem como, cara, não tem como. É um processo natural. A colheita vem, porque você está plantando e focado naquilo, focado, jogando suas energias ali. Então é isso. É ter direcionamento, foco e destinar sua energia para um segmento específico. Às vezes o corretor, principalmente, né? Ele acha que se ele abranger todos os tickets, fizer todas as etapas do processo do corretor ou da imobiliária, ele vai ser o que mais tem resultado. E na verdade não. Fica aí para você essa mensagem, corretor, que a alta performance ela vai acontecer na sua vida quando você se especializar naquilo que você faz. Se é no Minha Casa Minha Vida, se torne um especialista. Se é no médio alto padrão, especialize-se nisso. Se é no lançamento, seja um especialista em lançamento. Já pensou se o Rogério vendesse imóvel Minha Casa Minha Vida, vendesse alto padrão, vendesse lançamento? O que você ia conseguir fazer com excelência, Rogério? Não, tem é como. difícil. E é difícil até conectar um público. Exato. Porque, cara, não é quem você vai impactar. Então você tem que ser muito estratégico e direcionado. Pedro, não dá. Não dá, Henrique, para você focar tudo. Lançou um loteamento. Eu não entro nessa. Mesmo os da Mampay. Não é meu. A incorporadora tem lançamentos horizontais, né? Loteamentos, condomínios, né? Eu confesso que não é o meu foco. Claro, é um produto, eu vou receber esse cliente. Se ele entrar lá numa base de leads, claro. ele vai ser atendido com excelência. Com todo o respeito e profissionalismo que o cliente ele merece. Porque é um cliente da incorporadora. Agora, o meu foco são os apartamentos. Especialização é o nicho, né? Exatamente. Rogério, e falando de carreira, a gente sabe que a carreira ela traz desafios, né? E a pergunta que eu te faço agora é: qual foi o maior desafio da sua virada de chave na carreira? Pedro, eu posso dizer para você que eu acredito, tá? E eu posso falar por mim, que todo mundo que entra no mercado imobiliário de início, que olha o volume, nós estamos falando e tratando vamos dizer assim, do maior ticket da prateleira que a pessoa possa ter na vida. Um imóvel, ele compra para morar. Muitos, a grande maioria tem um imóvel na vida, né? Não vamos considerar aí os investidores. Então, nós trabalhamos com o ticket maior da prateleira. Então, meu maior desafio de virar de chave era entender, por ser vendedor, né, ter a raiz vendedora, era entender que eu não ia ter vendas efetivas diariamente, como era um calçado, como era uma CNH, como era quando eu trabalhei também dentro do compras de uma empresa de tratores, que era peças, negociando ali com usinas e tudo mais, que eram diárias. O nosso processo, ele é longo. Né? Então, nós estamos falando de um funil que aumentou ainda mais. Nós estamos falando de 13 a 18 meses, tá? A conversão de um cliente. Então, é ter a resiliência e a paciência nesse processo de entender que o processo de aquisição de um imóvel do cliente, ele é longo. Ele não vai acontecer do dia para a noite. E é onde muitas pessoas entram no nosso segmento e elas acabam desistindo. Por quê? Nós não somos CLT. Nós não temos salário fixo. Então, ter a paciência, a resiliência de entender que tudo é um processo, que você vai formar uma carteira. Exato. E as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Então, muitas pessoas acabam pulando fora do barco falando isso não é para mim, né? Porque daí eu tenho contas, eu tenho outras coisas. Então, a maior virada de chave, Pedro, foi entender que para eu poder me destacar, fora estudo e capacitação, eu teria que ter muita paciência e resiliência de entender que o processo de vendas no mercado imobiliário ele não acontece do dia para a noite. E aí eu gosto muito de ouvir isso, até porque eu falo muito sobre respeitar o fator tempo. E respeitar o fator tempo é exatamente entender o momento de cada cliente na jornada, né? Exatamente. Eu ouço, né, e é natural, muitos corretores dizem assim, poxa, mas o lead que entrou para mim não é um lead quente, é um lead frio, é um lead morno e tudo mais. E eu tenho algumas percepções sobre isso. Eu entendo que eu não tenho que ficar aqui pensando, quando a gente está falando de jornada de compra, por exemplo, se o lead é quente, frio ou morno.
esse é um cliente potencial e que eu preciso entender a jornada que ele está para que no momento certo eu consiga conectar ele e converter, né? Exatamente. E aí isso pode durar... Mas sabe qual que é o problema, Henrique? É o que nós falamos. O corretor, tá? O vendedor, cara, pegar um lead quente, um lead fervendo, um lead querendo comprar, só assinar é fácil. Tirar pedido, o né? pedido. Hoje não existe mais isso. O cara que está entrando no nosso mercado, achando que ele vai tirar um pedido todos os dias, vou ficar sentado aqui, que vai vir um lead, o cara vai pingar. Hoje, na verdade, o lead, a ferramenta, você ter um tráfego, são todos ferramentas. E precisa ser feito trabalho, não importa se ele é frio ou quente, morno, sim. em que período ele está. É fazer um levantamento de necessidade, é fazer o acompanhamento desse lead. Eu estou, né, acabei de compartilhar contigo, né? Ontem nós assinamos o contrato de uma cliente e essa cliente, estou na jornada dela desde 2023. Olha isso. Então, 2 anos. Só que e ela é uma cliente que entrou de lead e entrou para minha carteira, e aí o processo de gestão. É fácil pegar um lead e vender, né? Então, ela já visitou, eu continuei, mandei mensagem. Foi interessante também, não mandei só produto, mas benefício, mandei informação, até compartilhando com vocês aqui, porque você trouxe esse lance do lead e os corretores querem lead quente, e assim, não importa se ele é frio ou se ele é quente, considera, se ele entrou ali, ele já é muito quente. É porque a gente considera ele frio. Mas, cara, partiu dele. Se ele clicou, ele tem um interesse. Ele tem interesse. É isso. Você tem que levantar qual é o potencial e saber conduzir. Você que tem que ter nós que temos que ter aí o filtro e conduzir esse cliente. Essa cliente, a última interação dela foi através de um material que eu mandei falando sobre investimento imóvel. Eu mandei um material que nós bolamos com o meu marketing, falando sobre investimento de imóvel, curto, prático. Ela me retornou, Rogério, vou dar uma olhada. Você tem ainda esse último lançamento que você havia me mandado? Claro, tenho sim. E aí, a venda acontece na experiência. O que eu fiz? Conduzir, como está a sua agenda? Vamos marcar para a gente bater um papo novamente aqui na Central de Decorados, tomar um cappuccino e tudo mais. Ela veio, e aí? Ela já estava, de lá de 2023, ela estava nesse funil. E ela chegou no final da jornada, né? No final da jornada dela, no início da minha, porque a minha não para depois. Claro. Né? Sim. Então, acabou convertendo por isso, por dar atenção por esse lead e acompanhar ele em todo o processo. Tá, poxa, é incrível, na verdade, Rogério, ouvir de você, porque assim, por mais que a minha especialidade hoje é o imóvel pronto, né, imóvel de terceiro, mas eu percebo aqui, ouvindo você dizer, eu percebo que os processos, eles praticamente são muito parecidos. Entende? Porque precisa respeitar a jornada, precisa entender a necessidade. Então, acaba aqui, assim, você fazendo realmente um trabalho árduo, né? Sim. Mas que tem ali um resultado porque você tem a constância e tudo mais, né? Sim. Então, isso é muito bacana de ouvir também. E aí, eu quero dar sequência aqui, falando ainda da tua expertise, né? Em lançamentos. A pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: o que, na sua visão, torna o mercado de lançamentos tão atrativo, tanto para corretores quanto para o cliente? Conta um pouco para a gente sobre a tua percepção sobre isso. Na verdade, assim, ele é extremamente atrativo tanto para o corretor. Eu vejo, assim, como um grande potencial. Um lançamento, ele é muito bom para o corretor e maravilhoso para o cliente. E nós temos que ter essa percepção como? Vamos lá falar com a visão do corretor. Um lançamento é um momento da novidade. Então, todo mundo gosta do novo. Todo mundo gosta da exclusividade. Sim. Então, quando você traz para esse cliente todas essas características, né? Então, para o corretor, lançamento, novidade, exclusividade e um momento onde muitas pessoas, o olhar... porque a empresa faz um grande trabalho aí de divulgação, rede social e todo o marketing é voltado para o lançamento. Então, o corretor tá pegando vários clientes, recebendo leads e visitando, todo mundo está sendo impactado por aquele lançamento. Então, é o momento que o corretor tem para voltar a energia, se especializar, dar uma olhada, o que é esse produto, para quem que eu vou direcionar, se é o cliente final, se é o investidor, e atacar.
Porque no lançamento, a gente considera um lançamento, vamos considerar pré-lançamento, lançou. Esse o lançamento oficial e os 90 dias pós, é um grande volume. Se o corretor focar, ele tem um excelente resultado aí, eu falo financeiro, Sim. porque lá na incorporadora mesmo, tá? Vamos tratar dos nossos verticais. A Manpay, hoje ela não atua, hoje não. Ela não tem um produto econômico na sua carteira. Nós temos 3 linhas de produtos. Um produto de entrada, que é a nossa linha Teto, né? Nós temos o produto Manpay Funada, que é um produto, o grande escopo da nossa carteira, e a nossa linha Premium, que é a MF by Manpay Funada, que é a nossa linha de alto padrão. Tá? Então, nessas 3 linhas, os produtos nossos, eles têm as mesmas características. O que é assim, características que eu digo? Conceito, áreas de uso comum generosas, equipadas, mobiliárias decoradas, né? Então, nós temos as mesmas características, só que cada um tem sua particularidade. Legal. Então, o corretor vai pegar um produto lançando, onde está todo mundo olhando, no momento dele capitalizar, de ele efetivar vendas, né? Se ele for estratégico. E para o cliente, que foi a pergunta que você fez para mim aí, é um momento também, ele é impactado pela novidade e vai de nós entendermos qual é esse cliente. Ele é o investidor ou ele é o cliente final? Que daí, a partir daí, eu vou trazer para ele soluções. O cliente final é aquele cliente que, até trazendo como dados para vocês, quando eu entrei na Manpay, aí praticamente o nosso grande público era o cliente final. Né? Então, vamos colocar aí um percentual 70-30. 70 era o cliente final, 30% era investidor. Não sabia disso. Hoje está equilibrado. Está equilibrado hoje. Equilibrado. Hoje nós temos a nossa carteira com muitos investidores também pelo nosso processo. Então, o que eu falo para o cliente? Nós trazemos estratégias. Então, nós temos dois formatos. Um para o cliente final, que é aquele cliente que ele quer viver, ele vai viver a experiência, entender em nossa central de decorados. Nós ali vamos apresentar um vídeo da história da incorporadora. Então, o cliente já vai fazendo aquela imersão. O vídeo do empreendimento, então aí eu passo pela maquete, vou no apartamento decorado. Então, todo o encantamento. E aí, nós vamos para a mesa para mostrar aí como funciona. Já o investidor, não. O investidor, ele quer saber resultado. Boa. Qual é o resultado? Locação, rentabilidade, alavancagem. Como que eu posso trazer como estratégia para ele? Porque hoje tem outros mercados. Ele olha também para o mercado financeiro. E como eu posso trazer o imobiliário para ser uma solução também de diversificação para ele? Então, Henrique, eu vejo como o lançamento bem equilibrado, tanto para o corretor quanto para o cliente final, com um peso muito grande. É a oportunidade que todos têm de ter um novo, de rentabilizar num novo, de morar num novo, de cada vez absorver isso aí. Faz muito sentido, Rogério, porque principalmente para o corretor e para o investidor, existem diversos benefícios, né? Por exemplo, o corretor. Um lançamento, ele com certeza, você pode me confirmar isso, ele gera muito lead, porque é um material de marketing muito forte, precisa gerar muita emoção. Então, por mais que o corretor, se ele não desenvolver bem, se ele for mal no negócio, ele vai ter gerado muito lead para ele. Exatamente. Se ele manter um follow-up ali daquele lead, né, Henrique? Sim. Manter um acompanhamento, tem grandes chances de criar relacionamento, que é a que a gente acabou de falar, e no futuro gerar mais negócios. Né? Pode ser que ele não esteja no momento dele naquele período, esse cliente. Exato. Mas se ele continuar nessa cadência, né? Você falou do follow-up. Se ele continuar na cadência e presente na trajetória desse cliente, pode ser que não seja esse lançamento, mas o próximo ele vem. Sim, entendeu? sim. Nós temos que entender, o período, a vida das pessoas mudam. Talvez ele não está no momento, né, esse cliente final. Vamos tratar mais do cliente final, porque o investidor ele vai olhar os números ali e vai ver se faz sentido ou não. Sim. São variáveis diferentes. Né? Agora o cliente final, não. Se você está na trajetória dele, acompanhando, trazendo, cara, é inevitável. Vai colher, você está plantando. Então, no momento certo, esse cliente vem para efetivar essa aquisição. Muito bom, muito bom. Ainda falando desse tema, lançamento, tem uma pergunta aqui que seria o seguinte. Dentro desse contexto, eu queria entender a seguinte situação aqui. Ó. Como você analisa se um lançamento tem potencial de valorização? Como é que você faz essa análise? Se ele tem... assim, ó. Tem uma frase que muitas pessoas falam, e quando nós vamos fazer os treinamentos, o nosso diretor lá, o Renato Funada, ele traz uma premissa que muitas pessoas falam,
E o que é analisado? Na verdade, não é eu que olho. A empresa já olhou isso. Claro, claro. E com certeza, estrategicamente, o tipo de produto, o conceito, onde vai ser lançado. Mas tem uma premissa que eles falam de lançamento, que é o tripé do grande sucesso de um empreendimento, de uma conversão altíssima. Nós vamos considerar até um dos nossos últimos lançamentos, os estúdios que nós lançamos na região dos Damas. Né, o One nós vendemos todos os estúdios em 4 horas. Uau! E qual que é o tripé disso aí? Localização, localização e localização. Quantos estúdios eram? O empreendimento ele tem 91 apartamentos. Deles são 56 são apartamentos de estúdios. Os outros são apartamentos com 2 dormitórios. Em 4 horas? Em 4 horas. Eu quase fiquei sem o meu. Quando eu cheguei, saí para fazer uma visita, para visitar um cliente investidor. Saí com o Leonardo. E nesse dia o Thiago estava fazendo treinamento dentro da incorporadora com as imobiliárias. Cara, ele ia ter o treinamento de manhã e na parte da tarde. Foi absurdo. Nós estamos falando da pré-venda, tá? Quando eu cheguei na incorporadora, tava um monte de apartamento reservado. Eu falei, o que é isso, Débora? Não, falei, não, Débora, reserva o meu. Eu acabei pegando um apartamento lá também. E assim, tive que escolher o que tinha. Porque não tinha mais assim, eu quero esse. Sim. Peguei o apartamento que tinha, porque também acreditei e acredito muito, não só na localização, mas no conceito, porque hoje o Airbnb está muito aquecido aqui na nossa cidade e estrategicamente o empreendimento foi lançado no local onde ele tem um grande olhar por ser a Zona Sul, ali região dos condomínios, fácil acesso tanto para rodovia quanto para aeroporto, né? Então, tudo essas características, por isso que eu falo, onde que é o olhar disso tudo? De um grande sucesso de um lançamento? Localização, localização, localização. O restante é estratégia, conceito e Rogério, são pontos estratégicos, né, que precisam ser valorizados e mostrados para o cliente, né? Por que é um bom investimento você fazer isso? Porque tem a localização, porque tem a valorização e por que não investir? Por que não fazer essa compra, né, esse investimento? É exatamente isso que faz com que exista esse sucesso absurdo e esses números, né, em 4 horas. Isso exatamente. É espetacular. E conta pra gente aqui, qual foi o lançamento mais marcante que você já participou e por quê? Aí eu posso falar pra você de 2 lançamentos, tá? E em momentos diferentes. Sim. Por quê? Como eu disse para vocês, entrei na incorporadora em dezembro de 2018. Então, fui aprendendo ali e tal. Entrou 2019. Entrou o ano de 2019, 2020, 2021. Nós lançamos nosso primeiro empreendimento premium, que é a nossa linha MF, que foi o Splendory, que nós entregamos inclusive, esse ano. E esse empreendimento foi assim, cara, um divisor de águas para mim, né? Com o primeiro produto. Porque eu vinha trabalhando nos clientes, eu estava atacando bastante, fazendo visitas e tudo mais. Cara, e assim, é o que nós falamos do plantio. Não tem como não dar certo. Se você tem uma boa estratégia, se você vai buscar, se você vai atender. Esse empreendimento, nós estamos falando do empreendimento que lançou lá. Hoje nós estamos falando do VGV médio dele, hoje 1.200.000. Mas olha que para o investidor que olhar legal. Foi um apartamento lançado, vamos colocar um apartamento, a gente sempre coloca na tabela assim para tratar com o cliente, a gente coloca ali um apartamento intermediário, tá? No meio da torre. Era em torno de 680 mil. Hoje o mesmo apartamento, em média 1.200.000. Uau! Nós estamos falando aí de quase 50% de valorização. Deu mais de 50% de valorização esse empreendimento aí. Porque a gente traz a conta depois, a gente pode até falar um pouco isso, sobre o capital investido do cliente, tá? Ah, legal. Então, esse empreendimento foi muito marcante. Mas por quê? Parece que as coisas começaram a acontecer do nada, mas não foi do nada. Porque todos esses clientes que começaram a converter, era cliente que eu visitei, que eu continuei na trajetória e começou. Legal. E foi muito e foi engraçado, são lançamentos diferentes. Nós lançamos o JG100 também, que é da linha MF, ele está bem equilibrado, o investidor e o cliente final. Já o Splendory é muito cliente final, né? Esse cliente que estava no condomínio, em casas grandes, ele queria algo um pouco... não queria vir para um apartamento menos de 100 metros, mas não queria nada acima de 200. Mas ele não queria perder o conforto, a qualidade de vida. Então o Splendory, e eu comecei a partir dele a olhar para um número bem interessante, que eu coloco para mim mesmo. Todo lançamento, no mínimo, eu tenho que converter 10% do empreendimento.
Eu sozinho tenho que vender. E foi o que aconteceu, né? O Splendor, eles são 150 apartamentos. E assim, foi um número bem expressivo, inclusive claro. acima de bastante imobiliária. Então eu vendi do Splendor, eu passei um pouco dessa curva, né? Foram 16 unidades que eu vendi no Splendor. Uau, 16 unidades. 16, dessa nossa linha MF. E o último, que esse aí eu falar em volume, tá? Nós lançamos o Teto Praça das Águas em novembro, tá? No final do ano. Só que ele foi mais surpreendente do que o Splendor. Porque o Splendor teve essa cadência, então, mas esse volume todo não foi só no lançamento, foi no processo, um grande volume. A hora que começou a acontecer, eu continuei colocando energia ali, olhando para ele. Mas o Teto Praça das Águas foi legal que da pré-venda e do lançamento, no mês do lançamento, pré-venda e lançamento, vende 24 unidades. Uau. Foi um volume assim, até nós fizemos E qual era o ticket ali? o VGV do empreendimento. Como eu falei para você, nós não temos um produto econômico, né? Os apartamentos com 2 dormitórios, ali com média 430 mil, e os com 3 dormitórios, 520 mil. Então, hoje eu tô na casa dos 30. Então, cara, coloquei na minha mente, são 196 apartamentos, então já passei dos... então, tinha que vender no mínimo 20. Então, já passei dos 10% também desse último lançamento nosso. Show. Ô, Rogério, são números extremamente expressivos. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí está tendo uma grande admiração pelo profissional que você é. Porque, como a gente diz, né, Henrique? Falar, todo mundo fala. Até papagaio fala. Agora, quais são os seus números? Né? O que você tem de resultado? É isso que a gente valida e é isso que o mercado e que as pessoas vão validar também, né? O resultado que a gente tem. E falando de conexão, do bloco de conexão, a pergunta que eu te faço, ô Rogério, é como começou a sua relação com a Mampei Funada? Pedro, até a gente acabou até antecipando um pouco, não direcionado a essa pergunta, mas a minha relação começou lá naquele meu desligamento da autoescola, né? Onde eu recebi o convite e olhei para esse mercado, não sabia o grande potencial que era isso, até eu entrar lá na incorporadora e até eu fazer aquela entrevista com a Débora e iniciar a minha trajetória ali. Então, a minha relação com a Mampei Funada, eu falo assim, eu tenho um olhar não só como carinho e respeito por ter aberto, a empresa ter aberto as portas para mim, e eles trazem também para todo mundo que está lá, não só eu, mas todos os profissionais que estão ali. Nós somos impactados com muita informação, muito treinamento, muita capacitação. Porque assim, é melhor você ter um bom profissional do seu lado, pode ser em curto prazo, tá? Do que ter um profissional mediano ruim por longo prazo. O cara pode ter uma alta produtividade e entender que ali depois não faz mais sentido para ele quer seguir, tudo bem, mas ele produziu para a empresa, produziu para ele, tá tudo certo. Exato. Então, minha trajetória começou com a Mampei lá no final de 2018, né? Através de um olhar que eu recebi da minha cunhada e fui fazer essa entrevista, acabou dando certo, Pedro. E estou muito feliz, não só dentro da empresa, mas também nesse segmento que, cara, eu me realizo. Me realizo de verdade, faço o que eu gosto de verdade. Rogério, sabe que assim, nós estamos falando aí de uma curva de 7 anos. 7 anos em dezembro. Dentro dessa relação, né? E eu zelo muito por essa questão da fidelidade, assim, até porque diariamente, eu não sei se você passa por isso, mas é muito comum, quem entrega bons resultados, quem é alta performance, quem tem bons indicadores, é sempre muito tentado, né? E todo dia é assediado, essa é que é a verdade. Sim. Pelo mercado. Né? E aí, a maturidade, aí entra aqui um pouco de maturidade de nós, enquanto profissionais, dentro daquilo que nós estamos comprometidos a fazer, entender de fato o momento que eu estou, aquilo que foi construído, aonde eu posso chegar se eu continuar nessa jornada. E aí é onde passa a fazer sentido essa relação tão duradoura, né? Sim. Então, eu zelo muito por isso. Parabéns, primeiro, por estar ali já há 7 anos, entregando o teu melhor, entregando bons resultados. Você falou uma coisa muito interessante, que é assim, ó, é uma troca justa,
né? Eles entregam o melhor deles para você, você entrega o seu melhor, e aí aqui existe um resultado e aí todos ganham, né? Então o impacto que isso causa é muito interessante e é isso que vai fazer, sem dúvida, você continuar essa carreira longa e duradoura nessa relação que é tão importante, né? Sim, eu falo, ô, Henrique, e nesse processo todo, não só a transparência, mas também você não se corromper, né? Tem uma coisa que eu falo que jamais vai acontecer comigo. É eu deitar no meu travesseiro e não dormir em paz Isso é comigo mesmo. importante. Eu posso não estar tendo bons resultados, mas jamais eu vou deitar com uma preocupação, poxa, eu tô com... Por quê? Como eu já citei, nós só trabalhamos o produto da incorporadora. Já apareceram várias situações, você não vende para mim? Cara, eu tenho parceiros, pode te ajudar, eu te ajudo, eu te arrumo parceiro. Não, com esse imobiliário, pô, esse pessoal tá fazendo um trabalho legal. E tem tanta gente que tem dificuldade em falar não, né? Pô, e assim, não se corromper e a ética. Nós falamos muito no nosso segmento de ética, né? Onde o nosso mercado, a nossa atuação, eu já ouvi muito, e eu já me posicionei referente a isso. Quando alguém veio falar perto de mim sobre, corretor é picareta. Eu falei, eu não sei qual que você conhece, né? Eu não, eu sou um profissional. Eu sou um profissional e, assim, entrego o meu melhor. Levanto cedo todos os dias, cara, pra levar o sustento pra minha casa, pra realizar os meus sonhos, e eu não sou longe de ser picareta, né? Então, eu não sei que profissional você conhece. Então, houve-se um movimento de um olhar de todo mundo, mas é isso, Henrique. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo também profissionalismo, né? O olhar pro cara que quer entrar no nosso segmento, ele tem que entender hoje, cara, que ele vai ter que ser ético. Que é assim, cara, ser ético, na verdade, tem que ser o beabá, o arroz com feijão, né? Teria que ser E o assim, básico da vida, né? Mas tudo tem um preço. Se a pessoa também parte por um lado que não ela vai colher frutos também daquilo que ela está fazendo. Exato. Então, assim, deitar a cabeça no travesseiro e dormir, isso não vai me faltar nunca, né? E as pessoas entenderem que o nosso segmento, se você não se capacitar, não estudar, não se relacionar, irmão, não tem como dar resultado. Então, é isso que eu acho que é o grande timing do negócio. Ô, Rogério, isso transmite e trata muito de excelência. Sim. Em outras palavras, você está dizendo, você precisa viver uma vida com excelência no que você faz e em quem você é, né? Porque quando você diz que deita na cama e coloca a cabeça no travesseiro e dorme, isso não diz sobre o que você faz, diz sobre quem você é. Sim, que vai muito além do fazer. Fazer tem muita gente com habilidade, viu, Henrique? Só que tem muita gente com habilidade que usa isso pro mal. Até pra maldade. Né? Pra maldade. Verdade. A gente fala muito sempre sobre programação neurolinguística e que a programação neurolinguística ela pode ser uma ferramenta muito fortalecedora para nossa área. Por entender como a mente funciona, por saber como tratar da maneira correta com o cliente para transmitir aquilo que a gente deseja. Só que quem quer usar por mal, usa pro mal também. Então, a excelência em ser, ela faz muito sentido para viver uma vida genuína e colher bons resultados. E falando em excelência, eu quero que você me responda o que, na tua opinião, diferencia uma incorporadora de excelência das demais. Eu posso falar porque... Literalmente, e não é puxando sardinha, eu vejo o grande crescimento, até o processo de mudança de quando eu entrei para como está hoje. O que diferencia não são só os processos, mas são muito a sua raiz, né? Acabamos de falar, coisas que você acredita que jamais você vai fugir dessa linha, né? Então, ali o Renato, e por ser uma empresa familiar, tá, o pai, né, o senhor Antônio Funada, que é o fundador, né? Está lá, lado a lado com o Renato até hoje. Legal. Ele até tem uma frase muito forte que ele falou pra gente um dia, que é que quando alguém fala mal, ou de um empreendimento, de alguma coisa, não tá falando mal do empreendimento, tá falando mal da família dele, tá falando mal do avô dele. Entendi. E Mampei é o avô do Renato, que é o pai do senhor Antônio. Então, Mampei Funada foi o avô do Renato. Então, o que diferencia, fora a ética, visão,
é planejamento e organização, né? Hoje, fora tudo isso que vem acontecendo nesse processo de crescimento, de maturidade, até por elas linhas que nós estamos aí flutuando de conceito de empreendimento, é o olhar para o futuro, né? Então, o Renato, junto com todo o time aí que o acompanha, eu vejo que, assim, nós temos o time hoje da base de dados que vão fazer treinamento fora, o Renato buscando, estando próximo dos grandes, né? Hoje a incorporadora, ela está dentre as maiores do país, né? Então, é todo esse olhar do futuro. E o que diferencia isso? Está olhando sempre para frente, tentando trazer para a nossa cidade aqui o melhor, estrategicamente, com muito processo, né? Hoje a construção civil está desafiadora. Sim. Eu estava conversando com o nosso gerente da engenharia, o Fernando, essa semana que eu estava com um cliente lá. Eu vou entrar nessa linha de construção. Eu nunca construí na vida, vou construir uma casa agora, né? Eu não, legal. porque eu não sei fazer Legal. isso. Mas nós estávamos conversando, eu estava com um parceiro nosso, o Thiago, que vai fazer a gestão dessa obra para mim. E aí eu fui linkar ele com o Chime, que é o gerente da engenharia. E nós estamos passando por um processo na construção civil de muito desafio e de muita transformação. E é isso que diferencia uma incorporadora de outras da concorrência. Nós estamos olhando para o futuro. Nós estamos olhando... Porque, assim, hoje, a média, ele estava falando para a gente, a média de um colaborador dentro da construção civil, vamos lá, na obra em si, atuando, era a média 25, 26 anos, tá? Era a rapaziada, tava lá e tal, vinha muita gente para trabalhar, atuar na construção civil. Hoje tá acima dos 45, 50. Olha só. O pessoal mais novo não quer mais. Não quer mais trabalhar de servente, trabalhar... Olha isso. Não tem mais, tá? Isso aí é uma curva que vem acontecendo. E aí eu falo, o que diferencia é estar olhando para o futuro, tá? Qual é o futuro? Industrialização? Então a incorporadora já está olhando para muitos fatores lá na frente, porque logo menos, irmão, não é logo mais, logo menos a construção civil, que já está muito complicado por mão de obra, né? Não só não desqualificada, tá? Mas falta de mão de obra. Falta, literalmente. Falta de mão de obra. Então nós vamos passar por esse processo de transformação e quem está olhando para frente sai na frente. Exatamente. Então é isso que eu acredito que diferencia uma incorporadora de excelência de outras. Eu acredito muito nessa estratégia, né? Que é visão, planejamento, olhar para o futuro, investir na base, na equipe que está ali comprometida, né? Com a entrega, com excelência e tudo mais. Eu tenho algumas percepções nessa linha também, tanto que dentro da nossa estrutura eu zelo muito por esses pilares, porque é importante você também entender aquilo que você disse agora com relação à tendência, né? Como é que o mercado futuro reage, como é que as tendências que estão chegando podem conectar com aquilo que a gente faz e nós podemos fazer isso de uma maneira mais assertiva, né? Então, esses pontos são fatores aí, literalmente, que envolve a excelência e difere uma incorporadora de outra, né? Com toda certeza, meu irmão. Muito bom. Ô, Rogério, falando de dia a dia, conta pra gente como que é o teu dia a dia junto aos decorados e empreendimentos da Mampei. Fala um pouco pra gente. É assim, o Pedro, Henrique, hoje nós temos ali a nossa central de decorados, Certo. que anteriormente, quando foi lançado, chamava Central de Vendas. Ah, é? Central de Vendas. E foi no período que eu entrei na incorporadora, porque teve o lançamento oficial ali da central, da house ali, e estava escrito bem grande, era Central de Vendas. Só que nós não queríamos trazer porque assim, você bate o olho já, aqui o seu psicológico vem, vão me vender, né? Vendas. E não, Central de Decorados. Vamos trazer um nome leve para que ele seja mesmo. A gente senta com o cliente lá para tomar um café, para às vezes falar da vida. Conectar. Cara, esse processo é o rapport, né? Que se criar conexão e despertar no cliente todos os sentidos dele, né? Para que ele entre nessa imersão. Então, o meu dia a dia é assim, do meu planejamento, né? Todos os dias, mesmo não sendo... nós somos ali, como eu sou corretor, né? Eu sou exclusivo da Mampei. Não, teoricamente, eu não preciso estar todos os dias lá,
Não preciso. Só que é inevitável, porque eu tenho o dia de plantão, que aí nós estamos em mais de 11 ou 12 internos. Legal. Então, nós temos dias específicos de plantão. Então, aí no meu plantão, eu tenho que ficar lá no meu horário, né? Então, é das 9 às 18, onde eu recebo os clientes, tanto de imobiliária quanto os meus clientes, e o cliente chega lá. E o restante do meu período, dos meus outros dias, teoricamente eu não preciso estar lá dentro do escritório. Mas, hoje, como eu estava comentando antes com vocês aqui, Henrique, hoje, olhando até para o futuro também, eu falo, nós, como profissionais aí também autônomos, né? Claro. Somos lógico. corretores. Aham. Hoje, nós somos uma empresa lá dentro da Mampay, né? Então, eu tenho o Cresce Físico e o Jurídico. Legal. Então, eu precisei encontrar também uma estratégia para que eu aumentasse muito mais os meus resultados. Então, tem uma frase que é fato, cara, irmão. Só se ganha moedas dando moedas. Você quer ganhar moedas? Dá moedas, põe na frente. Aham. Que é o quê? Ninguém faz nada sozinho. A gente falou isso aqui É. agora. Nós temos que ter pessoas e pessoas qualificadas e preparar pessoas para estar caminhando conosco. Então, hoje eu tenho um pessoal do marketing que cuida das minhas redes sociais, né? Então, equipe de marketing, o Vitor e a Mari aí, mandar um abração para eles, são sensacionais. E também eu tenho a Carol que cuida, faz toda a gestão dos meus leads. Então, esse é o meu dia a dia. E eu alinho com eles a minha semana, com o marketing, às vezes a gente faz a programação mensal. A Carol, nós fazemos nosso planejamento semanal e ela me ajuda em toda essa gestão. E acaba sendo, na central de decorados, a grande parte do meu dia eu acabo ficando lá dentro. Porque nós agendamos muitos clientes e nós entendemos até pelos dados que nós começamos a trazer isso, está tudo muito drivado em dados, que a maior conversão é do cliente que vai na central de decorados, porque ele vive a experiência. Então, Legal. o nosso maior desafio, e no entanto, ele tem até na gamificação lá, uma das pontuações maiores é trazer o cliente para a central de decorados, porque é o nosso maior desafio mesmo. O cliente marca, desmarca e tudo mais. Sim, sim. Mas, assim, dificilmente se ele entrar lá, ele não vai ser impactado e converter ali mais próximo a aquisição dele. Então, acaba sendo, Pedro, aí o grande período do meu dia eu acabo passando lá, porque às vezes eu estou fazendo visita externa, alguém agendou a Carol, agendou alguém, eu volto para lá, recebo o cliente, saio de novo, ou talvez eu tenho que eu mando para ela já todas as informações e aí ela alimenta lá o lead, ou então o cliente fez a aquisição, o cliente me manda a documentação, eu mando tudo para ela e ela já sobe aí no nosso CRM todo o processo de vendas para nós formatarmos esse contrato. Então, acaba sendo uma rotina diária dentro do Central de Decorados, que assim, cara, é a minha segunda casa, ou posso considerar, junto com a minha também, é a primeira, porque a gente acaba passando Sim. talvez Mais tempo. mais tempo fora de casa na empresa do que dentro da própria casa nossa, né? Então, eu acabo passando o meu dia aí quase inteiro lá dentro e amo estar lá dentro. Um ponto bem interessante aí nessa sua resposta assim, primeiro ter ali uma equipe engajada para te assistir em algumas frentes, né? Sim. Esse é um ponto bem relevante, que caracteriza aí alguém de alta performance. Depois, ter ali, então, uma gestão de tempo, porque nós temos a variável de sermos autônomos, né? Então, precisa sim ter uma gestão de tempo para que nós não perdemos ali, talvez, tempo com qualquer outra variável que não venha de encontro com o resultado que você quer atingir. Exatamente. Dentro do teu funil de vendas, né? Sim. Então, eu também vejo muitos profissionais se perdendo nesses pontos, achando que dá para fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, e aí o tempo vai passar, Sim. O resultado não vai vir, e muitos olham e dizem assim, pô, será que essa profissão é para mim? E não tem a ver com a profissão, cara, tem a ver com o processo, com o que todo ele o faz. processo. E assim, você falou algo que é legal, porque se você faz de qualquer jeito, as coisas vão acontecer de qualquer jeito. Exatamente. Tudo é um reflexo, cara. Tudo que vem é uma consequência. Excelência traz resultado, né? Foco, atenção,
colocar energia naquilo. E qualquer jeito, as coisas vão acontecer de qualquer jeito. Você quer esperar um resultado excelente fazendo de qualquer jeito? Vai ser de qualquer jeito que vai retornar as coisas. É isso aí. Bom, falando aqui de vendas, né, e de estratégia, eu queria que você compartilhasse com a gente qual é o segredo para conquistar um cliente que nunca comprou um imóvel na planta. Hoje, o Henrique, nós estamos trazendo e fazendo como as grandes, né? Então, nós somos reflexo do meio que nós convivemos, Legal. tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Se a empresa ela quer ser referência, ela tem que olhar para quem é referência, quem está grande, né? Quem já chegou lá. Quem já chegou lá. E é isso que nós fazemos. O que a gente faz? Notamos, e isso aí não foi nós que descobrimos, mas vendo quem está fazendo venda hoje é experiência. Então, para quem nunca comprou na planta, né? O primeiro passo, eu acabei de falar que o maior desafio nosso é trazer o cliente para a central de decorados. Sim. E a partir do momento que ele entra ali, é todo o encantamento de experiência. E aí fazer o que nós sabemos fazer, que é trazer o cliente, despertar nele todos os sentidos. Os sentidos é o quê? Visual, olfato, audição, tudo. Tudo ele tem isso aí lá dentro. Ok. Ele tem o visual. Sim. Aí ele tem o cheiro, ele entra na Mampei, ele sente o cheiro ali. Ali tem o nosso cheiro, em todos os decorados. Você vai notar que tem o cheiro da Mampei. Que legal. Então, vai despertar tudo nisso. Todos os sentidos deles vão sendo despertados. A venda, ela é a experiência. Então, aí nós sentamos ali, aí o paladar. Nós vamos oferecer um café, um cappuccino para ele. Ele vai tomar o melhor cappuccino ali. A especialidade é imóveis. É muito bom mesmo. A gente fala, cappuccino, viu? a gente fala que a especialidade da Mampei é imóveis, mas o melhor cappuccino é a nossa central de Rapaz, decorados. Uau! É diferente. Marca lá comigo. É diferente. Quem não foi, então, tomar um É. café na Mampei, por favor, manda mensagem pro homem, agenda que ele vai te receber ou com café ou com cappuccino. Cappuccino top, que nós tomamos espetacular. várias vezes. Espetacular. Esse é o melhor da cidade, a gente pode falar. Então, Henrique, trazendo um pouco disso que você me perguntou, a venda, ela é uma consequência da experiência. Então, eu até fiz uma introdução antes. Então, nós despertamos isso, né? Criamos essa conexão, um rapport com o cliente. E aí, para não errar, você tem que fazer um grande levantamento de necessidades. Entender o que ele procura, né? Absorve, escuta. E esse é um desafio muito grande para quem lidar com vendas. O cara quer falar, escuta. Ou seja atento a detalhes. O cara falou que tem um filho, pô, vou falar da área de lazer, vou focar nisso. O cara falou que pra ele, cara, ele só quer um apartamento, mas ele não se apega muito em área de uso comum, pula a parte de área de uso comum, traz, não é a característica que vende, é benefício, traz o benefício. Qual é o benefício do apartamento? Uau, forte Então, essa frase. aí ele começa, aí nós vamos fazer o quê? Cinema, saiu do cinema, maquete, e aí ele tava lá, vivendo toda aquela experiência. Aí vem a cereja do bolo, a hora que ele entra no apartamento decorado, aí o cara se enxerga, fala, é aqui. É aqui que eu quero. Então, você despertou tudo no cliente. E a hora que você vai falar de preço, você fala sem medo. Não importa se o apartamento é 500 mil, se ele é 1,5 milhão. Nós estamos prestes a lançar um produto de 2 milhões, um VGV. Uau. Altíssimo padrão. Você já promoveu tantos benefícios. Essa frase é muito forte, viu, Rogério? Você conquista não com características, mas trazendo benefícios. Anotei essa aqui. Muito forte Pedrada, essa frase. essa é Mas pedrada. Porque você já apresentou tantos benefícios para o cliente, para o investidor, né? Que a pergunta que ele faz dentro dele é: por que não? Por que eu não vou comprar? Na verdade, eu não vou comprar um imóvel. Eu vou comprar uma experiência que eu preciso viver, né? E assim, quando é engraçado que quando o cliente ele passa por esse caminho de experiência dentro da central de decorados lá, é fácil falar do preço do produto. Ele enxergou valor. Sim. E aí acabou. E aí nós vamos montar ali juntamente a ele o que encaixa, o que é possível, como que funciona. E ali acaba ficando uma trajetória mais curta, porque ele já entendeu tudo, cara. E o principal, a partir do momento que um cliente é impactado lá dentro com a experiência, ele traz outro. Porque assim, é gostoso estar ali, cara. É maravilhoso viver aquela experiência. Para nós, até a gente fala, nós temos que ter um cuidado muito grande para eu não entrar numa rotina, porque para mim ali é uma rotina. Eu faço isso todos os dias. E talvez
eu não tenho mais aquele olhar de encantamento. Como a gente vai num lugar a primeira vez? Eu tenho que entender que aquele cliente, ele vai lá a primeira vez. Então eu tenho que fazer, elevar ele para essa atmosfera aí, para ele viver nessa experiência, Legal. porque ele está vivendo a primeira vez. E quando ele Show. entra no apartamento decorado, deixa ele, sabe? Aqui é a sala, ele tá vendo que é a sala, pô. É muito óbvio. Aqui, não, tem o corretor, sabe, cara? Explica isso pra quem Fala tá assim, ó. assistindo aí. É assim, pessoal. Isso serve também, né? Claro, a gente tá aqui trocando experiências e aí a gente vê muito isso, chega a ser engraçado. O corretor vai mostrar o imóvel, nossa, olha essa sala maravilhosa, todo mundo tá vendo que é a sala. Pô. Né? O cliente entrou no imóvel, pode ser um imóvel que você está mostrando de terceiro, ou principalmente o apartamento decorado, que ele está todo mobiliado, equipado. Então, ele é o cereja do bolo mesmo, né? Então, o cliente entrou, eu abri a porta ali, seja bem-vindo ao seu apartamento. E ali você dá uns 10 segundos para ele entrar e respirar. Uau! Ele, né, não tem como. É a primeira vez que ele está indo ali, ele se encanta. A partir do momento que ele se encantou e você fez um bom levantamento de necessidades, começa a trazer os benefícios para ele. Imagine a sua família dentro desse imóvel. Imagine seus filhos. Você tendo a segurança, a qualidade de vida que você tinha no seu condomínio horizontal. Porém, alocado aqui numa localização estratégica, sabe? Um produto assim ímpar de alto padrão, traz benefícios. Né? Então, quando o cliente entrar no imóvel, pode estar o imóvel ali, vai mostrar um imóvel de terceiro, que não tem nada. Deixa o cliente, prepara esse imóvel, chegue antes. Né? Abra esse imóvel, né? Ou então lá para nós acaba sendo mais fácil, porque hoje nós temos aí na incorporadora alguns imóveis prontos. Sim. E é a mesma coisa. Só que lá atrás eu atuei nesse produto na planta, eu mostrei tudo para esse cliente que está indo lá nele pronto agora. Legal. E isso dá muita força para nós, porque tudo que eu mostrei lá naqueles vídeos, Foi entregue, nas né? imagens humanizadas, cada detalhe, até decorativo, está lá nas áreas de uso comum. Então, isso dá muita força pra gente. Só que quando eu vou lá mostrar esse imóvel, esse apartamento que está cru, não tá o apartamento que eu mostrei pra ele lá. Então, pra ele não se impactar, eu chego antes. Abre, vai dar uma olhada como tá esse imóvel, né? Não chega de qualquer jeito, porque às vezes o imóvel fica parado, a água baixa, então você liga um pouco as torneiras, deixa um pouco a água correr, abre as janelas, deixa dar uma ventilada, né? Se você tem um cheirinho estratégico, vai lá, dá uma espirradinha antes dentro desse imóvel, sabe? Então, tudo é experiência. Então, o cliente ele vai comprar através da experiência. Então, esse é um diferencial, é algo que faz toda a diferença. Eu falei que o homem ia soltar a voz. Não tem jeito. Ele deu aula aqui e quem não tomar nota ou não colocar em prática vai deixar, com certeza, muito dinheiro na mesa. Essa que é a verdade aqui, gente. Eu vou ser sincero, tô na minha terceira folha de anotação aqui, por quê? Porque é conteúdo riquíssimo aqui, muito rico mesmo. Parabéns, Rogério. Sem dúvida, o teu sucesso e os seus resultados não são em vão. Né? Claro que tá atrelado aqui a outras variáveis, mas fala muito sobre você e aquilo que você está dedicado e comprometido a fazer também, né? Cara, tinha uma pergunta aqui que eu acho que você já respondeu ela, mas dentro desse contexto, mas se você tiver algo para complementar, eu acho que seria muito relevante, porque você entrou num funil aí brutal de vendas, tá? Aqui a pergunta é o seguinte, como você prepara uma apresentação para despertar o desejo, né? Para despertar o desejo de um cliente, né? Que vai lá ver um imóvel que fisicamente ele ainda não existe. Como é que faz para despertar esse desejo? Tá. Não dá, isso eu acho que dá pra gente responder de uma forma completamente diferente, Henrique. Por quê? Tudo depende. Aí nós vamos para esse início. Depende. Vou receber um cliente, então eu já sei ali se ele é um cliente final ou se ele é um investidor. E estar preparado, cara, é a chave de tudo, tá? Então é o seguinte, se o cliente é um cliente final, eu posso colocar até isso que nós trouxemos agora como case, tá? Então, cliente final. Então, o que eu vou trazer para ele, levantar todas as necessidades, explorar, despertar nele todos esses sentidos e fazer toda essa imersão de experiência para esse cliente. Para ele passar por todo o passo a passo. Eu não posso pular nenhuma etapa. As etapas ali para o cliente final, você está falando com um cliente que você tem que ter um pouco mais não que você não vai ter cuidado com o investidor muito, né? É o recurso dele, é um capital, mas é aquele cliente que está olhando para algo para a vida.
né, Sim. dele. Então, você Exato. vai um pouco mais na parte emocional do negócio. Então, eu me preparo também para falar pro cliente final com um olhar mais, com uma condução mais de emoção, né? Para trazer para ele todos esses benefícios e despertar nele tudo isso. A parte, pô, imagine sua família aqui, é isso que sua família merece. Legal. E vai trazendo, eu não vou sair apresentando tudo, e isso é um grande detalhe, porque às vezes você faz um levantamento e não faz um levantamento com muita, minucioso. Sim. E aí você acaba se perdendo também. Você mostra um produto, aí você vai mostrar outro, o cliente já se perdeu. Por quê? Se você notou que o cliente ali, dentro das 3 tipos de produtos que eu tenho, ele é um cliente que ele, cara, financeiramente, ele é pro meu produto de entrada, que não é um produto econômico, já não é um produto assim, Sim, né, claro. de valor baixo. Eu não posso pular uma etapa, mostrar um produto da linha Manpay, porque com certeza ele vai gostar mais do outro. Porque cada um ali, cara, nós vamos subindo o nível. Claro. Mesmo dos decorados. Um decorado, cada um, vocês passaram por lá, Sim. faz acontecer. É. E então, é levantar bem essa necessidade para eu não errar na apresentação. Porque a partir do momento, vamos supor que o cliente é para um produto da linha teto, eu mostro um Manpay ou um MF, cara, o cara vai gostar daquele MF, só que daí ele não vai ter aquela... Eu vou o que gerar no cara? Decepcionar esse cara. Frustra, Então, né? Frustrar. É. E aí, então, essa condução, ela vai completamente diferente do investidor. Então, qual que é a preparação que nós... Hoje, para nós falarmos com o investidor, nós temos que estar... eu não sou especialista do mercado financeiro, longe de ser. Conheço muito pouco, mas eu sei conversar um pouco com o cliente. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Sim. Tá? Porque o cara fala, eu investo no mercado financeiro. Tá, você investe onde? Você investe em quê? Você tem que saber, né, um pouco disso. Tem que ter uma base ali, pelo Tem que ter uma menos. Né? base. Porque senão você vai falar bobeira pro cara, o cara fala, pô, é com esse cara que eu vou investir, Ele não sabe de nada. vou pôr meu dinheiro. Meu dinheiro, Né? Então, aí a preparação é completamente diferente. Esse cliente, ele quer ver gráfico. O cliente final, talvez você mostre uma valorização ali para ele entender, mas o importante para ele ali é o produto. Né? Onde ele está vendo para ele morar. O investidor, não. E muitas das vezes o investidor, ele não vai nem no decorado. Ele quer saber... não a maioria, tá? Mas alguns vamos ser objetivo, vamos lá pra sala. Ele já sei onde é o empreendimento, é aqui no Parque do Povo, né? Ali. Ponto. Quais são os números? Como que é? Como que funciona? E aí eu tenho que estar preparado com o quê? Mostrar para ele valorização. Hoje, eu costumo falar nos atendimentos pro investidor que o apartamento, ele é só o meio, tá? Ele vai saber onde que fica o produto, metragem talvez, poucas características, mas o apartamento é só um meio. Nós vamos fazer um acompanhamento de carteira desse cliente, a partir da aquisição dele. Quando eu trago um comparativo de mercado financeiro para mercado imobiliário, e aí eu trago essa diferença. Que hoje nós estamos num momento aí com as taxas de juros elevadas, com a Selic a 15%, onde o dinheiro do cara aplicado está rendendo bastante. Então ele tem um olhar bastante para isso. E aí o que eu trago para ele, ele não precisa tirar esse dinheiro aqui para comprar um imóvel na planta. Por quê? Ele aplicar $500 mil e comprar um apartamento de 500 mil é bem diferente. No mercado financeiro ele vai alocar $1 milhão, dependendo do investimento que ele está fazendo, ele tem que deixar lá por um período, ainda tem imposto de renda e tudo mais. Sim. Quando ele vai falar do que está rendendo, de rentabilidade. Porém, no imóvel, não. Se ele está comprando um apartamento a preço zero, de $500 mil, de 500 mil, o capital investido dele é 40%. Então, legal. ele vai pôr 200 mil. E esses 200 mil, ele vai pôr parcelado. Vamos considerar o último lançamento, Praça das Águas. Estratégia que eu trouxe para alguns investidores. 500 mil apartamento, capital investido 200. O saldo de 60% vai ficar para o final. E eu vou fazendo esse acompanhamento com ele. Se ele tem 500 mil, aconteceu de um cliente trazer esse case, se ele tem 500 mil aplicado, pô, vamos sendo bem conservador, assim, extremamente conservador. Vamos, ele está rentabilizando 5 mil sobre esse capital investido. É a parcela daqui. Se ele faz, se ele pegou lá no início, parcelar esses 200 mil dentro dos 42 meses. Entendi a estratégia. Dava parcela de 5 mil. O dinheiro dele está lá, rendendo, ele está pagando outro bem aqui. E aí nós vamos fazendo esse acompanhamento. Eu tive cliente, alguns casos também, de cliente investidor, que em vez de ele comprar um apartamento de $1 milhão, né, e por aí 40% dele, que é 400 mil, ele comprou dois tetos.
2 praças das águas, que aí ele vai pagar 40% de cada um. Então ele vai pagar 200 desse e 200 desse. E ele vem na linha do tempo, tal. Porque lá na frente nós vamos definir com ele se esse produto, ele está olhando para alavancagem, que ele vai trabalhar a venda desse produto no final. Hoje nós temos um histórico lá na incorporadora, Henrique, e de, no mínimo, um empreendimento que valorizou menos foi 35%, Pedro. Uau. 35% de valorização. Temos cases como o Splendor que passou de 50%, né? Espetáculo. E é sempre sobre o capital investido. E o que nós fazemos? Eu tive esses 2 casos. Então, cliente que o dinheiro dele lá aplicado estava pagando a parcela aqui. Lá na frente, então, eu primeiro ano eu vou mandar, ó, valorizou X%. Segundo ano, terceiro ano, é onde ele vai olhar, pô, já tá bacana. Porque passou da curva legal. dos 30%, cara, tá sensacional para imóvel. Claro. Né? E nós temos resultados. O Arbor passou de 47%, o último entrega. Então, nós estamos tendo excelentes resultados. Esse cliente ele vai definir se lá na frente ele vai vender, vai voltar esses 200 mil que ele pôs parcelado do dinheiro dele que estava aplicado, mais a valorização. Ele praticamente dobra o capital investido, né? Ou isso. quase. Ou, se ele está olhando para alavancagem, esse cliente mesmo, qual foi a estratégia que nós trouxemos para ele? Então, ele pegou 2 apartamentos de 500 mil, nós vamos colocar 200 mil de cada um, que ele vai pagar parcelado até o final. Na entrega, isso nós olhando para os números que nós tivemos recentemente. Se os últimos produtos estão na curva de 35% aí no mínimo, tá? Que valorizou menos, ele vai conduzindo os 2 empreendimentos até o final. Chega no final, quando estiver próximo da entrega, ele vende um. Ou seja, ele vendendo um, vai voltar a 40% que ele colocou, Sim. mais a valorização, que ele praticamente dobrou. Chegou próximo. Ele pega e joga para esse outro aqui. Praticamente ele tem um imóvel quitado, que o outro lá que ele vendeu, que ele colocou os outros 40%, e a valorização quitou esse. Legal. Então, ele tem lá um produto naquele empreendimento dele, quitado, valorizado, e aí ele já tem rentabilidade dele limpa, porque esse imóvel não está financiado. Então, essa preparação, nós temos que primeiro entender o perfil do cliente para conduzir. E trazer, e claro, o investidor, a maioria deles são analíticos, né? Parte para essa linha, pragmático, analítico. Então, nós temos que estar preparado para trazer esses benefícios. Legal. E não falar uma bobeira, cara, se falar uma bobeira pro cara que tem o dinheiro aplicado hoje, ele ia falar, pô, o que esse cara tá falando? Né? Então, trazer estratégias. E tem muito a ver, Rogério. Na verdade, tudo que você tá falando, se a gente pudesse resumir em uma palavra, eu acho que a palavra seria qualificação. Você precisa qualificar o teu cliente para saber o que você vai apresentar. Porque qual sentido faz? Se o cliente ele tem um poder de compra, por exemplo, de 500 mil reais, você apresentar um imóvel de R$1 milhão, você vai frustrar ele. Exatamente. E por mais que o objeto seja muito vantajoso e interessante, com características atrativas, não faz sentido. Não faz sentido para ele. Então, acaba não sendo uma boa apresentação. Então, quando você fala que a tua apresentação ela vai de encontro ao que o cliente busca, isso é assertividade. E aí a gente usa uma frase sempre que quem se prepara para o sucesso. Exatamente. Então vai acontecer. É natural, o caminho natural. Isso aí. Bom, você falou aqui, você já deu um spoiler, na verdade, bem avançado sobre o tema investidor. E eu queria dar uma funilada aqui. Vamos lá? Porque assim, ó, o que é que eu já aprendi aqui, ok? É que o investidor, ele tem aqui pelo menos 3 estratégias, e você pode falar se tem alguma outra, que ele pode estar investindo em um imóvel, em um apartamento com vocês. A primeira estratégia ali, se for um investimento de alavancagem, a outra estratégia se ele for ampliar patrimônio, e a terceira estratégia se ele quiser ter rentabilidade como locação e por aí vai. Fora essas 3 possibilidades, tem algo mais que vocês sugerem para o investidor que vem procurar vocês e queira fazer investimentos? Eu acho que a palavra mais sensata que nós devemos usar aí, Henrique, é a diversificação, né? O cliente, nós trazemos para ele também, nós atuamos dentro do mercado imobiliário, então eu vou falar de mercado imobiliário para esse cliente, né? Eu tenho que estar antenado um pouco do que está acontecendo no mundo do mercado financeiro. Anteriormente, eu acho que muitas pessoas olhavam o mercado financeiro como um concorrente
E nós temos que olhar ele como aliado. Aconteceu um case com um colaborador nosso que nós fomos fazer uma negociação dentro da Manchester, lá do XP. Legal. Então, por quê? E olha que legal. Aí nós fomos lá, porque nós temos que cuidar desse investimento, desse investimento desse cliente. Então, nós fomos falar lá. Fomos com o cliente, ele marcou a reunião lá com o gestor financeiro dele. E para nós montarmos a melhor estratégia com que aquele dinheiro, para onde ele ia levar. Né? Então, eu acho que assim, a palavra mais apropriada para se usar, o Henrique, é diversificação. Né? Nós temos que trazer... E como nós estamos falando de mercado imobiliário, talvez entender bem o que esse cliente procura, porque talvez, em vez de... vai muito do perfil também do investidor, tá? Porque o investidor tem investidor que olha pro imóvel de alto padrão, porque nós estamos com um movimento de mercado hoje aqui em Prudente, que é o seguinte, você mora em condomínio também, Sim, né? uhum. E o que acontece? Hoje você procura casa para aluguel em condomínio, você não encontra. É difícil. Nós estamos falando assim, vamos minimamente R$6.000, 5 mil para pagar uma locação. É isso aí. Então, eu tenho um investidor que ele olha para um produto de valor de VGV mais baixo e tem um cliente que olha para o alto padrão, porque ele vai trabalhar com outro público também. Sim. E talvez trazer essa diversificação para ele. Ele já tem na carteira dele, eu já acompanho ele, eu tenho na carteira dele, ele comprou 2 produtos de entrada nossos, com estratégia de vender um no final, e que o outro tem um lá, quitado, valorizado, para ter rentabilidade, ele não vai trabalhar a venda. Por que você não olha para um de alto padrão agora? Olhando essa rentabilidade bem interessante, porque hoje você não encontra. Esse cliente do condomínio é o que é a nossa linha MF. Que é a nossa linha premium, que é aquele empreendimento que tem rooftop, que é apartamentos acima de 130 metros, com 3 suítes, com características, com benefícios completamente diferentes. Sim. E aí tem esse público que hoje não encontra casa em condomínio para pagar R$6.000, R$6.500, que é o que está, né, dependendo do produto. Nós entregamos um empreendimento agora, que é isso aí, apartamento 3 suítes, cliente mexendo com locação acima de R$5.500. Então, trazer essa diversificação para esse investidor, eu acho que é a palavra melhor a ser usada aí. Muito bom, muito bom. É isso aí. Agora, quem é investidor e que está projetando fazer algum tipo de investimento, entendemos aqui com o Rogério que o imóvel na planta, o apartamento na planta, e tendo ali a possibilidade de diversificar, pode ter aí uma relevância brutal, né? E só um detalhe para a gente finalizar até esse gancho que você deu aí, Henrique, e que nós temos que olhar também como profissional. Não adianta nada você, corretor, corretor, tenho que falar por mim também, que eu tenho um olhar muito criterioso a isso. Nós fazemos essa venda para esse cliente, para esse investidor, porque o profissional do mercado financeiro, ele faz esse acompanhamento. Não adianta você fazer a venda para esse cliente e não fazer esse acompanhamento do início ao fim. Mostrar para ele anualmente, ele comprou na planta, já converteu tantos % no primeiro ano, entramos no segundo ano, Pedro, seu imóvel já está tanto, olha que bacana. Trazer, por quê? Nós temos que fazer a gestão dessa carteira. O pessoal lá está fazendo a gestão. E nós, e você, está fazendo a gestão da carteira desse seu cliente, olhar para isso também que é muito importante. Muito bom, exatamente. Ô Rogério, e falando de visão de futuro, a pergunta que eu te faço agora é o que você enxerga como o futuro dos lançamentos imobiliários aqui no interior paulista? Pedro, vou te falar um negócio. Nós estamos apenas engateando, tá? Engateando de verdade. Só início. Tá, vamos pegar assim, hoje, até trazendo um número prudente, tem um déficit de mais de 20 anos sem verticalizar, né? Então, antes da Manpay vir assim, com essa força e algumas empresas... olha, a gente basta. Caraca. Aqui, em Prudente, vamos olhar pro lado? Do ladinho nosso. Pega Londrina e Maringá, que aconteceu com Não, verticalizou. Absurdamente. Temos referências em Londrina e Maringá de empresas gigantes, com centrais de decorados maravilhosas. E quantos de nós foi aqui pro lado para conhecer? Nós vamos. E vira e mexe, dá um pulinho lá, vamos conhecer o que está acontecendo. Vamos olhar a central de decorados, vamos ver como esse cliente está, como os corretores estão atendendo, né? Que legal. Então, nós, Pedro, estamos apenas engatinhando na verticalização. Com esse gap aí todo que nós temos, desses 20 anos sem verticalizar, nós vemos
mudando muito o cenário. Você vê que a cidade está completamente diferente de Verticais, né? E é só o início, tá? E muitas pessoas perguntam e começam a falar assim, poxa, mas você... Cara, onde vai parar tudo isso? Porque, cara, de onde está saindo esse cliente? Não, mas é incrível. Lança, vende. Lança, vende. Quem é esse cliente? Nós somos, nós aqui no Oeste Paulista, nós somos o centro, né? O polo das todas as... Bom, você é de Anastácio, né? Era. Quando eu mudei de São Paulo para cá, a família do meu pai é toda de Presidente Bernardo. Sou um pouquinho antes de você ali. Sim. Então, ô Pedro, eu vim para Presidente Bernardes. Então, uma cidade pequena. Quando eu cheguei lá, era 18 mil habitantes, né? Não deve ter fugido muito disso. Aí Anastácio tem 17 mil. Oi? A Anastácio tem 17 aí mil. saiu eu e meus irmãos, o 4 aí diminuiu um pouquinho. Aí cada um teve mais 2 filhos, aí, então a população abaixou a população. Lá, então. Mas assim, nós somos impactados e também monetizados por toda essa região, essa micro-região que está no nosso entorno. Nós temos clientes, vamos pegar lá de Epitácio, para nesse raio, vamos pegar um raio de 100 quilômetros. A gente tem cliente de todas as cidades. É cliente que está olhando para cá, que quer ponto de apoio, que quer que a filha venha fazer uma faculdade aqui, que é um apartamento de apoio, depois deixa para locação. Né? Nós temos, eu tenho um dos últimos lançamentos nossos, que foi o Live, que ele fica ali na região, ali perto do Colégio Ângulo, Colégio Múltiplos, né? HR, estratégico demais. Eu tenho muitos clientes que compram como ponto de apoio, que vêm como acesso é rápido para a rodovia, né? Tá perto do Parque do Povo, perto dos melhores hospitais, perto das melhores escolas. Então, isso aí eu tenho muito cliente de fora que comprou como ponto de apoio para o filho que vai vir fazer uma faculdade futuramente. Legal. Então, nós só estamos começando. A projeção aí do Renato, a projeção da incorporadora são 3 lançamentos por ano. Uau. 3 lançamentos. Isso é um número desafiador, claro, e extremamente possível. Para isso, claro, nós estamos sempre muito antenados, nós estamos próximos, né, de um novo lançamento, que não sabemos muitos detalhes ainda, mas sabemos que vai ser um próximo produto da nossa linha MF. Logo teremos muitas novidades, que vai ser um empreendimento assim, disruptivo. Algo que a gente não viu ainda aqui. Altíssimo padrão mesmo. E o que define alto padrão também não é só tamanho, né? São acabamentos. Claro, claro. E muitas Premium, né? Premium são características que você traz para ele que diferencia. Então, para todos os clientes, né, que estão nos assistindo aqui, para todos os investidores, Prudente está apenas começando. Nós estamos iniciando, engateando ainda num processo de verticalização da cidade. A cidade vai ficar extremamente verticalizada. Eu acredito que nós já podemos aqui cravar que a Mampei Funada, ela, sem dúvida, lidera aí a verticalização hoje em Presidente Prudente, Sem com dúvida, certeza, né? São 8 anos, né, que eu atuo no setor imobiliário, e são 6 aqui em Presidente Prudente, e literalmente faz muito sentido o que você está dizendo aí em relação à cultura, né? Realmente Prudente não tinha ali uma cultura vertical, né? Era uma cultura bem horizontal. Sim. E a Mampei vem trazendo essa cultura numa velocidade absurda, cara. Até quando eu digo velocidade absurda, porque eu até anotei aqui o que você disse. Lança, vende. Lança, vende. E aí não tem como. E a gente acaba puxando. Ela fala, Renato, você precisa lançar. Né? Porque como nós atuamos exclusivamente na Mampei, quando o nosso estoque começa a baixar do último lançamento, até para eu fazer uma nova visita. Legal. Procurar eu já te visitei. Como que eu vou trazer? Eu tenho que trazer uma novidade para você. Como eu vou lá revisitar você com o mesmo produto? Sim. Fala, Rogério, o que tem de novo? Eu tenho que ter um novo. Né? Para isso, o nosso papel também nisso, não esperar que vai vender. Vai lá e vender. Então, lançou. Sim, claro. Então, para ser lançado, eles fizeram um estudo, um levantamento, pesquisa de mercado para ser estratégico também e ter uma liquidez mais rápida nesses lançamentos. Muito bom, muito bom. Olha só, então nós estamos caminhando para a reta final desse bate-papo incrível, incrível mesmo, com o Rogério Dutra. E você que está nos assistindo, eu repito aqui, eu enfatizo, conecte-se às nossas redes sociais, tá? Siga a gente aí. Hoje nós estamos no Spotify, hoje nós estamos no TikTok,
no Instagram e no YouTube. Então, Os não, principais. não tem o porquê você não estar conectado a nós. Então, fiquem ligados em todos os conteúdos que a gente vem trazendo aí do BrokerCast, porque literalmente nós damos aqui voz a aqueles que fazem de verdade esse movimento do mercado imobiliário acontecer, e tá aqui alguém que tem clareza, alguém que tem muita ética e alguém que entrega com muita excelência, que é o Rogério Dutra, e tá incrível mesmo Obrigado. Show de esse bola. bate-papo. Bom, Rogério, nós estamos agora partindo literalmente aqui para a reta final nossa, e nós temos um quadro aqui com 2 perguntas. Vixe. E Isso você não me falou. olha, essa daí é surpresa, vamos dizer assim. Entendi. Mas ó, a primeira pergunta é a seguinte, desse quadro, pra gente finalizar esse bate-papo nosso. É o seguinte, eu queria que você compartilhasse conosco uma situação assim muito hilária, muito inusitada que aconteceu com você nos bastidores da corretagem. Compartilhe aí uma situação que aconteceu com você que você fala, pô, essa daqui, cara, foi sinistra. Eu fiquei, cara, você falando assim, fui puxando aqui na linha do tempo o que aconteceu. Coisas engraçadas às vezes acontecem com frequência, mas hilária, cara, eu lembro de uma situação, porque assim, nós não fazemos aqui, nós trabalhamos apenas a venda do produto, né? Sim. Nós não fazemos administração de locação, né? Nós não somos imobiliária. Ok. Só que muitos clientes procuram imóveis para locação. Então ele entra em contato lá com a Mampay para você tem um apartamento para alugar em tal lugar e tal. E aí eu tenho meus clientes investidores que ele coloca em imobiliário, mas ele também aluga. Ele fala, Rogério, estou colocando para aluguel. Então qual é o meu papel? Eu dou uma mão para ele, porque surgiu, você entrou em contato lá. Pô, você quer um empreendimento X? Ah, eu tenho do meu cliente. Não, eu tenho sim. Então eu faço essa ponte e aí para ajudar ele também, né? Até mostrar o grande resultado que tem a liquidez da alocação dos nossos produtos. Bacana. Aí aconteceu uma cena seguinte, cara. Falei aqui, inclusive, que nós temos que nos preparar, chegar antes no imóvel. Não pode ser ali. Vai lá, olha como esse imóvel tá, antes de apresentar para o cliente. Um cliente marcou comigo e ele queria aluguel no apartamento, no empreendimento Viveri. Foi o primeiro vertical da Mampay, aquele ali no centro, onde tem uma piscina de borda infinita, é maravilhoso lá, né? E aí nós tínhamos um apartamento de um cliente lá. E qual que é a ideia? Sempre é estratégico. Eu vou fazer lá, ajudar esse cliente com a locação, alugou, eu já trago deu certo lá tal. E aí, às vezes, traz uma novidade ali. É manter esse cliente perto. Claro. Então, eu vou fazer isso aí. Beleza. A gente, não, tem um apartamento lá, inclusive de um cliente meu, tá para locação. A chave tava lá na central de decorados. Inclusive, peguei direto com a Débora. Aí, cara, cheguei no empreendimento, cheguei lá na portaria, me apresentei, eu sou o Rogério da Mampay, vim mostrar um apartamento de locação, então eu vou aguardar meu cliente. Mas eu queria só dar uma subida lá rapidamente no apartamento. E beleza, o cara, pegou lá, dá os dados, né, liberou, e eu, subi. Eu vou chegar, vou abrir tudo, o que eu tava falando aqui. Padrão. Meu amigo, cheguei, desci, elevador, subi, cheguei no apartamento, já meti a chave na porta, na hora que eu abro a porta, tinha uma mulher deitada no sofá. Meu Deus. Do jeito que é isso aí, sem brincadeira. Cara. E o duro, e pra chegar o elevador. E aí, do jeito que eu abri a porta, a mulher tava deitada, ela deu aquele grito, e eu fechei a porta, e eu passei a chave, já fui no elevador, chamei o elevador. A sorte que foi muito rápido, o elevador tava ali no hall ainda. Abriu a porta, eu entrei e desci. O zelador já tava atrás de mim, lá na frente. Aí ele, rapaz, recebeu uma ligação, foi você? Eu falei, foi eu. Foi eu sim. Cara, esse apartamento estava com a chave, assim, o que aconteceu, né? Era o apartamento certo? Era o apartamento certo, só que o cliente deixou uma chave na Mampay e tinha uma chave que estava com uma imobiliária. Foi alugado o apartamento e ele não nos comunicou, o dono do empreendimento. E essa chave estava lá, nós não sabíamos. Cara, que vergonha.
né? Então aí eu cheguei no apartamento. E duro que foi chegar lá, virou piada. A galera explodiu. Na hora que eu cheguei falando, engraçado, a sorte que ela tava virada, ela tava com a cabeça pra porta. Virado, só vi que tipo, uma camiseta branca e era uma mulher. Ela deu um grito que eu abri de uma vez a porta. Plá, 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 abri ela, ai, eu fechei, chamei o elevador, véio, saí correndo. Eu falei assim, ó, houve algum mal entendido. Até falei, a produção tá rindo, né? Houve um mal entendido. Eu não falei com esse cliente, não consegui ver, não sei quem é, tá? Mas nós recebemos lá um chamado, o pessoal do prédio, né? O zelador lá fez o contato primeiramente comigo. Eu já falei pra ele ali, olha, houve algum mal entendido, essa chave estava lá Cara, que conosco para poder ser apresentado. E a sorte que eu não... É por isso que eu falo da preparação, do planejamento, né? Cheguei lá antes e já pensou se eu chego com o cliente? Nossa, verdade, que cara. Aí, na hora que eu saí de lá, o cliente não tinha nem chegado. Eu liguei pra ele. Falei, olha, não tenho... As notícias não são boas. Falei, olha só, esse apartamento, que eu, inclusive, eu tô com a chave, marquei contigo aqui, ele já está alugado e nós não fomos comunicados disso aí. Então, me desculpe, eu não tenho. E aí, assim, eu peguei... E fiz contato com algumas imobiliárias para poder ver se tinha alguma coisa para esse cliente lá. Que ele só queria locação, né? Sim. Mas enfim, cara, foi muito bizarro, engraçado. Cara do céu, essa foi muito boa. Cara, por isso que a gente tem que chegar antes. Cara. Claro. E eu acredito que ia ser muito pior se tivesse chegado com o cliente, porque eu ia passar vários papéis ali na frente, né? De vergonha. E às vezes o cliente pensa, pô, cara incompetente, sei lá, qualquer coisa, né? Mas, cara, foi engraçado. Pô, mas você foi muito rápido, cara. No começo eu fiquei, cara, super chateado, assim, na hora só. Mas já fui dando risada, embora dando risada, eu não acredito. Aí na hora que eu cheguei, contei pra todo mundo, inclusive pra Débora, todo mundo riu. Foi engraçado o negócio. Cara, eu lembrei de uma situação aqui que aconteceu comigo. Foi bem interessante, foi o seguinte. É muito, assim, não é parecido com o seu caso aí, mas foi bem engraçado também. Inclusive foi em Santo Anastácio. Conta. Eu já estava aqui em Prudente, mas como eu tinha o círculo de influência pessoal era de lá ainda, né? Eu estava num processo de transição de cidade, então eu acabei atendendo alguns clientes lá na cidade ainda, em Anastácio. E tinha uma casa que estava fechada há muito tempo mesmo. Só não cita nome, porque Não, cidade não, pequena todo não mundo vou conhece. falar não vou falar. Não fala o nome do santo. Não. E a casa estava tendo Só o sobrenome. fechada há muito tempo. E um cliente me ligou e falou, Henrique, eu tô com... eu recebi uma grana e eu queria fazer um investimento. Cara, eu quero aquela casa específica. E aí, liguei pro proprietário e tal, peguei ele e falou assim, não, pode ir lá, passa aqui, pega a chave. Mas a casa tava há muito tempo fechada e era notório que tava abandonado e tudo mais. Cara, beleza. Mas era uma casa bem grande, assim, sabe? E aí, eu não fiz... a lição de casa de abrir antes e tal e tudo mais. E a família chegou junto comigo. Olha só a situação que eu passei. A família chegou junto comigo. E aí eu falei, cara, beleza. Eu também não conhecia a casa por dentro. Confesso pra você. Era uma oportunidade ali pra mostrar para um cliente mesmo. Porque ele havia me procurado. Rapaz, a hora que eu tô entrando na casa, e assim, uma casa muito estranha, falar a verdade pra você. O acesso dela, e ela era realmente muito grande. Eu sei que assim, eu tive muita dificuldade para abrir o portão, porque estava fechado há muito tempo, mas aí a família entrou comigo, aí nós vamos entrando no corredor, assim, o acesso era pelo fundo, ó, pra você ver como que era sinistra a casa. Aí, o acesso pelo corredor. Quando a gente entrou no primeiro acesso, assim, a casa realmente estava muito abandonada, com os móveis muito antigos, e a casa escura, cara. Daí eu já começou a ficar assim, cara, que casa estranha, cara, casa estranha. Aí eu falei assim pra família, ó, mas fica à vontade aí. Eu vou, fica à vontade como? Eu vou abrindo a casa. E eu tava passando um cagaço, confesso pra você. Eu tava com medo mesmo, falar a verdade pra você, cara. Cara, tinha um quarto que ele era um quarto escuro e tinha uma cama. Nossa. Tinha uma cama. E nessa cama tinha uma coberta. E parecia que tinha uma pessoa, um volume. Meu Deus do céu, cara. Cara, olha a minha situação. A família olhando. Porque eu falei, fica à vontade que eu vou abrindo. Eu olhando dentro no quarto, aquela coberta com volume na cama. E eu falei, mano, como é que eu vou ir lá, abrir aquela janela? E eu não sei se tem alguém aqui.
O cara deitado num corpo estendido. E aí, como eu explico isso pro cliente que eu deixei à vontade olhando ali na Vai entrar casa? no quarto, não vamos entrar nesse cômodo? Não vamos entrar nesse cômodo? Tem um corpo ali na Tem um cama. corpo ali na cama. Cara, moral da história. Eu falei, cara, seja o que Deus quiser. Vou lá abrir essa janela. Não olhei pros lados, fui reto na janela. Tremendo. Cagaço. Abri a janela, beleza, claridade. Eu olho pra cama, o volume, realmente um volume. Falei, cara, e agora o que eu faço aqui, cara? Será que eu faço uma oração? puxo Será que eu ela vou lá? Eu puxo essa coberta ou Eu não? relo lá pra ver se é alguém. Eu puxo essa coberta não. Nisso eu tô com a pressão do cara, da família entrando, e se eu puxo ou não. Eu falei, quer saber? Se der algum BO vai dar agora, e eu vou puxar. Quando eu puxei, a família entrou no quarto, era só rolo de coberta mesmo. Nossa, você tá maluco. Não, duro é o cagar. Bom, deu um bom sinal, tava aí. Se não tava cheirando mal, se não tinha cheiro, né? Podia ser recente também, né? Mas, cara, pensa numa situação assim, que eu fiquei na pressão ali, cara, porque eu falei, eu não sei o que. Mas isso aí, Henrique, é legal, até é bizarro. Nós damos risada dessas situações. Que no dia não foi tão engraçado assim, né? Com certeza. Claro Você não achou que não. engraçado, ficou meio tenso. Mas pra nos atentarmos na nossa profissão, nós temos que fazer a lição de casa. É verdade. Sabe? É verdade. Não importa se você, né, vai mostrar um imóvel pronto, de terceiro. Chega lá antes. Olha, até para você falar benefícios daquilo, né? Exatamente. Porque se você chega lá antes, você ia passar mais mal ainda, porque você ia estar sozinho. Sozinho, sem né? ninguém. Vixe, eu não vou entrar ali nem a pau. Mas você ia ter aberto, já tinha verificado tudo. Verdade. Talvez tirado alguma coisa no meio do caminho. Com certeza. Porque é a experiência de quem tá vindo a primeira vez. Muito engraçado isso. Ô, Rogério, agora, para encerrar esse bloco, Pô, já acabou? e tem uma pergunta aqui que é a que eu mais gosto de fazer, sinceramente, viu? Vamos lá. Então eu quero que você responda do fundo da tua alma essa pergunta. Opa. Tá bom? Oh, Você tá no mercado imobiliário há 7 anos, Certo. correto? Correto. Se você pudesse dar um conselho, e não só um conselho, mas o melhor conselho pro Rogério de 7 anos atrás, qual conselho você daria? Qual o conselho que eu daria pro Rogério de 7 anos atrás? Trabalhe, isso eu falo pra mim, que eu me policio muito nisso hoje, tá, Pedro? Trabalhe muito a escutatória. Hoje as pessoas estão muito... nós estamos muito atentos, trabalhando a oratória, que é extremamente importante, né? Mas trabalhar a escutatória. Nós somos muito falhos nisso. Então, o Rogério de 7 anos atrás só queria falar. O Rogério de 7 anos atrás queria mostrar que sabia falando. Por até ser mais desenvolto, não ter problema nenhum em comunicação, mas só queria falar. E uma coisa que eu aprendi, e se eu pudesse dar esse conselho, e com certeza não tinha deixado dinheiro na mesa, teria convertido mais vendas, era se eu tivesse aprendido que a escutatória é o principal, mais do que a oratória. Porque quando você escuta, você entende, você compreende, né? E aí você consegue trazer a melhor solução. Agora, quando você só quer falar, ou melhor, eu também já tive muitos períodos que o cliente estava falando para mim e eu já pensando no que eu ia responder, eu me perdia todo, porque minha cabeça ficava a milhão. Hoje eu de verdade, quando estou numa mesa negociando, eu respiro bastante e tento não ficar pensando no que eu vou responder, senão é um negocinho que você deixa passar. Senão que ali você não ouve. Né? Então, O maior conselho que eu daria pro Rogério de 7 anos atrás era que aprenda mais a escutatória, não a oratória, né? É muito... Quem fala primeiro perde, quem escuta mais ganha. Show. Então, eu trabalharia muito mais a escutatória do que a oratória. Espetacular. é isso, esse é o Rogério Dutra, especialista em lançamento de imóvel na planta. Rogério, foi assim um momento incrível mesmo. Essa troca com você, eu disse pro Pedro que nós iríamos aprender muito aqui com você hoje e essa troca teve uma sinergia brutal e eu tenho certeza que nós vamos transmitir para centenas e milhares de pessoas através das redes sociais, através do digital.
e transbordar, né? É que eu acho que isso também faz muito sentido e tem a ver com o nosso propósito, transbordar e inspirar muitas pessoas, não só que quer estar ou que já está no segmento, no setor imobiliário, mas também essas famílias aí que projetam a compra, projetam a aquisição, projetam investir, né? Eu acho que esse conteúdo que você hoje nos proporcionou vem muito de encontro com tudo isso. Então, nesse momento aqui, eu queria, de fato, agradecer, né, essa oportunidade que nós tivemos de estar com você aqui e ouvir tudo aquilo que você entregou com muita maestria e com muita genuinidade, porque você foi muito transparente, muito verdadeiro aqui, não mediu palavras para poder transmitir. Ah, imagina, cara. Ô, Henrique, Pedro, eu agradeço de verdade vocês pela oportunidade, tá? E quero parabenizar de verdade vocês por esse projeto. Todo mundo tem um início, né? Quando você falou assim, nós estamos no nosso 4º episódio, é isso, né? Parece ser pouco, mas tenho certeza que de muito conteúdo rico, são apenas 4. E qual que é o limite disso? A gente não sabe. E parabenizar vocês pela iniciativa, pelo projeto, por colocar a cara à frente, sabe? Por ser ousado, né? Então eu quero agradecer a oportunidade. Aprendi também muito com vocês. Nós já trocamos uma ideia um pouco antes e tenho certeza que nesse passo que vocês estão dando, trazendo profissionais, trazendo conteúdo, sendo interessantes, né? O resultado, tudo na nossa vida ele vem, né? Então agradeço a vocês, agradeço a Deus também por estar aqui com saúde, agradeço a minha família que mais me apoia e me motiva, né? Que são inspiração para minha vida. Agradecer também a incorporadora Mampei Funada, que se eu sou o profissional que eu sou hoje, foi muito também pelas portas abertas, por tudo que eles vêm me proporcionando. Então, cara, fica aqui meu agradecimento e a todos vocês também que estão nos assistindo, né? Que estão acompanhando o Brokercast. Continuem. Vamos lá, vamos seguir, vamos apoiar, porque com certeza vão estar aqui sentado nessa cadeira que eu tive a honra de estar hoje, excelentes profissionais que vai agregar para muitas pessoas. Show. Rogério, muito obrigado pela tua participação. Foi uma honra te receber aqui. Eu tenho certeza que esse episódio foi mais um episódio marcante para nós, porque você entregou com muita transparência, verdade, maestria, como o Henrique bem disse, pontos muito importantes do setor imobiliário na área de lançamento. Então fica aqui a nossa gratidão a você, nós estamos muito felizes de te receber, de ter te recebido. E agora eu quero falar com você que está aí ouvindo a gente, se esse conteúdo aqui, se essa entrega, se tudo aquilo que a gente proporcionou hoje para você, ouvinte, fez sentido, compartilha com seus amigos, siga a gente no Spotify, no YouTube, no TikTok e no Instagram. E o objetivo do Brokercast é exatamente esse, provocar evolução. Esse é o nosso objetivo. É isso aí. Então, nos vemos no próximo episódio. Brokercast, a voz de quem transforma o jogo do imobiliário. Aê! Excelente.